Hoje nós vamos tentar dar continuidade aí à exposição da nossa confissão de fé dentro desse período em que nós estamos afastados uns dos outros por conta da pandemia que está espalhada, e para que nós possamos manter esse contato e continuar aprendendo a palavra do Senhor, nós vamos tentar fazer uso desses meios eletrônicos, das mídias, para que os estudos, as mensagens possam chegar até os irmãos. E nesse período nós pedimos que vocês continuem a se empenhar em casa, em ler as Escrituras, em orar, de meditar nas Escrituras e fazer uso também desse recurso que nós temos disponibilizado para que os irmãos possam continuar sendo de alguma forma providos de alimento espiritual. Bom, hoje a gente vai então começar a sessão número 1.8, capítulo 1, sessão 8 da nossa confissão de fé. Na semana passada nós tratamos da sessão 7, que fala sobre a perspicuidade das Escrituras, ou a clareza das Escrituras. Nós vimos na semana passada que nem todas as partes das Escrituras elas são tão claras em si mesmas, ou seja, algo que tem uma compreensão um pouco mais difícil, como nós encontramos na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 16. Ali o apóstolo nos lembra que há alguns ensinos do próprio apóstolo Paulo que esse costuma repetir ou tratar nas suas epístolas, que são de difícil compreensão e que, por vezes, por conta da difícil compreensão, eles acabam sendo distorcidos também pela maioria das pessoas. Então nós aprendemos que por nem todas as coisas serem tão claras, nós vamos encontrar algumas dificuldades ao interpretar as Escrituras. Contudo, isso não é uma desculpa para que nós venhamos a tanto relaxar no aprendizado, na tentativa de conhecer mais de Deus, nem como também de deixarmos de mão aquelas doutrinas que são um pouco mais difíceis de se entender. Isso porque a gente continua vendo também que as coisas não são tão claras em si. Cada pessoa tem um grau de dificuldade para compreender as Escrituras, ou seja, nem tudo é tão claro, é tão evidente a todo mundo. E assim a gente tem que esperar que, dentre essas diferenças, nós possamos continuar aprendendo. Por quê? Porque nós vimos também que, apesar de nem todas as coisas serem claras entre si, nem a percepção que nós temos delas serem iguais, as coisas que devem ser cridas e observadas para a salvação, elas estão aí claramente expostas em uma parte ou outra da Escritura, de tal sorte que não só aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus, aqueles que são treinados ou que são chamados para o magistério ou para o ensino, vão conseguir compreender. Então, aquele que está engatinhando na fé, que está chegando agora, também tem a capacidade de entender aquelas coisas que são necessárias para a salvação, fazendo uso dos meios ordinários. Então, na própria Escritura nós encontramos ferramenta, lógico, guiados pelo auxílio do Espírito Santo para aprender aquilo que é necessário para a nossa vida e para a nossa salvação. Então, essa doutrina da clareza das Escrituras ou da perspicuidade das Escrituras. Hoje nós prosseguimos então para a sessão 8. A sessão 8 ela é pontual em tratar da questão do qual é a fonte última de onde nós vamos dirimir as controvérsias dentro da igreja. Nós temos a Bíblia, ela é a palavra de Deus, a nossa confissão de fé já mostrou quais são os livros que são chamados inspirados, mas nós temos aí dentro desses livros inspirados muitas traduções hoje, e as traduções variam muito. Então aquela dúvida que fica hoje é então qual Bíblia é a que está certa? A nossa confissão de fé vai mostrar que não é a tradução que é inspirada, mas o texto original, né? Embora nós não tenhamos mais o texto escrito do próprio punho, mas o texto do grego e do hebraico, do Antigo e do Novo Testamento, são essa fonte para onde nós devemos correr para dirimir as questões de doutrina dentro da igreja. E isso não impede também que as traduções sejam feitas e que elas sejam usadas. Na realidade, a confissão ela nos
mostra que essa também é uma missão a qual a igreja deve se envolver para fazer com que a Escritura chegue na mão de todos os cristãos, de todos aqueles que amam o Senhor verdadeiramente. Então eu vou ler para os irmãos que não têm o auxílio do vídeo o texto dessa sessão da confissão, para que a gente possa dar continuidade, para que a gente possa tratar de maneira mais pormenorizada de cada uma dessas sessões, dessas partes dessa sessão da nossa confissão de fé. Então ela diz assim, capítulo 1, sessão 8, diz: o Velho Testamento em hebraico, a língua vulgar do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos e assim todas as controvérsias religiosas a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas, não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem o direito e interesse nas Escrituras, e que devem, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações onde chegarem, a fim de que a palavra de Deus permaneça nelas abundantemente. Para que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e o conforto das Escrituras. Então a gente vê aí 3 partes bem definidas. A primeira que fala dos idiomas em que a Bíblia foi escrita, nos quais consta o original, o texto autêntico ao qual nós devemos recorrer. A segunda parte que mostra que há essa necessidade de recorrer para esses textos. E a última parte que fala da necessidade das traduções. Então, em primeiro lugar, sobre a questão da inspiração dos manuscritos originais. Bom, a gente está comentando agora sobre o texto da Bíblia. A Confissão de Fé vai dizer então que todo o Antigo Testamento, ou quase todo o Antigo Testamento, com exceção de umas pequenas porções, pequeníssimas porções, foi escrito em hebraico. O que nós temos de diferente são as porções de Jeremias 10, verso 11, Daniel capítulo 4, a partir do verso 2 até o capítulo 7, verso 28, e o livro de Esdras, os capítulos 4 ao 6, que foram escritos em aramaico. Então, essas exceções do Antigo Testamento, a maioria do Antigo Testamento foi escrito na língua comum do povo de Deus, o hebraico. O Novo Testamento, então a gente também tem umas pequenas exceções que não chegam a ser porções, mas apenas algumas palavras, alguns são hebraísmos, outras palavras que são reminiscentes do aramaico, a língua comum do povo de Deus, mas fora disso, todo o Novo Testamento está aí. Essas pequenas porções, essas pequenas palavras são citadas dentro de uma grandeza de texto, basicamente todo em grego. Há uma teoria cogitada por alguns eruditos de que provavelmente o Evangelho de Mateus tenha sido escrito em hebraico e depois vertido para o grego, mas isso não tem tanta aceitação. Então a gente entende que a grande parte do Novo Testamento, a parte majoritária do Novo Testamento, ela foi escrita no grego, que era o idioma mais comum do mundo naquela época. E o que é maravilhoso para a gente hoje é o fato de Deus, que é aquele que dirige toda a história da humanidade, ter preservado esses textos antigos da Bíblia, tanto em grego como em hebraico, como ele não preservou nenhum outro documento da história da humanidade. Nós não temos, é claro, mais hoje, como eu falei a princípio, o texto escrito do punho, o que nós chamamos de os autógrafos originais, mas isso não nos deixa sem ter como chegar ao texto que Deus nos deu por várias razões. Primeiro, nós podemos crer que o Antigo Testamento está bastante preservado de qualquer corrupção. Pelo menos quando a gente olha para o Novo Testamento, quando vemos as várias falas do Senhor Jesus, dentre elas nós vemos o questionamento dele quanto às interpretações errôneas dos fariseus,
dos escribas, das doutrinas falsas que estavam sendo propagadas pelos saduceus naqueles dias, mas em momento algum dos escritos do Novo Testamento nós vemos qualquer acusação de que o texto sagrado, de que a escritura que aqueles homens tinham àquele tempo era corrompida de alguma forma. Então, até ali houve uma preservação do texto do Antigo Testamento, e a gente crê que Deus, por sua graça e misericórdia, no uso da sua providência, Ele preservou esses textos para nós até os dias de hoje. E quanto ao Novo Testamento? Bom, o Novo Testamento, nós podemos dizer que ele pode ser facilmente restabelecido ou formado, baseado nas suas inúmeras cópias ou nos inúmeros fragmentos das cópias do Novo Testamento que nós temos hoje. Talvez nós não tenhamos nenhum outro escrito do mundo antigo com tantas cópias quanto nós temos dos textos do Novo Testamento. Então essa é uma razão pela qual a gente pode, não é simplesmente crer, né, mas nós temos evidências da fé que nós temos em Deus, de que Ele providencialmente preservou aquilo que Ele intentou nos falar e fez registrar do punho do profeta, do punho do apóstolo e assim por diante. Somado a isso, quanto às evidências no Novo Testamento, nós vemos que no tempo em que o Novo Testamento estava sendo escrito, havia como, por exemplo, no meio das muitas cópias que estavam sendo espalhadas, um erro facilmente ser detectado, justamente por conta do idioma comum que era usado, e desse texto ser corrigido já naquela época. Por exemplo, hoje nós temos uma familiaridade maior com a tradução que nós usamos, a Almeida Revista Atualizada, e há várias porções das Escrituras que nós temos de cor realmente. E isso, se nós decorarmos facilmente hoje, nós temos Escrituras, isso devia ser feito com muito maior frequência anteriormente, quando nós não tínhamos a imprensa como nós temos hoje. Então, pelo fato dos manuscritos serem poucos, serem escassos, ou seja, você não tinha uma Bíblia na mão de cada um naquele tempo, havia a necessidade de que a palavra de Deus ela fosse decorada, que ela fosse memorizada. E à medida que ela é memorizada, você corrige facilmente qualquer tipo de erro de transmissão que possa acontecer. Como, por exemplo, se eu citar para vocês o texto de João 3,16 da seguinte forma, provavelmente vocês vão me corrigir. Se eu disser, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que perdeu o seu Filho unigênito, Então, vão saber imediatamente qual a palavra que está no lugar de perdeu, que deu o seu Filho, e por aí vai. Então, assim, os erros podiam ser facilmente contidos já naquela época. Então, além disso, hoje não há qualquer texto antigo que possua tantas cópias e que esteja em tão boa forma como os textos que nós temos das Escrituras. Por exemplo, quando a Confissão de Fé estava sendo escrita ali na década de 40 do século XVII, os livros e as cartas do primeiro século que poderiam, naquele tempo, ter sido incluídos no Novo Testamento, ou eram apenas fragmentos, ou então estavam completamente desaparecidos. Cópias de obras posteriores, como a Epístola de Barnabé ou o Pastor de Hermas, só foram localizados já na virada do século XX. Então isso mostra para a gente o contraste entre aqueles escritos inspirados, aos quais Deus, de maneira soberana, de maneira providente, acabou preservando para a gente como os livros do Novo e do Antigo Testamento, diferente de vários outros tipos de literatura, inclusive de literatura religiosa, produzida por cristãos do primeiro século. Então a gente vê aí o cuidado particular de Deus e a providência de Deus para com as Escrituras. Isso não quer dizer que todo o escriba do Antigo Testamento que escreveu uma porção da Bíblia, ele não tenha cometido erros. A providência de Deus e a pureza desse texto são mais um comentário sobre a taxa de sobrevivência dos manuscritos do que sobre a exatidão textual. A exatidão textual, é isso aí, a gente teria que, para falar sobre isso, a gente teria que estudar sobre
uma disciplina chamada de manuscritologia, em que a gente não tem tempo para tratar aqui, por ser um assunto bastante complexo e que não cabe dentro desse contexto agora, para o tempo que nós temos. Então nós temos aí uma grande tradição de uma manutenção do texto do Antigo Testamento e de um número muito grande de manuscritos do Novo Testamento. Por isso nós podemos determinar o texto da Bíblia a tal ponto de fazer como o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus no capítulo 5, o verso 18, em que ele diz: porque na verdade vos digo que os céus e a terra, até que os céus e a terra passem, nenhum iotio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, nada a gente vai perder, nenhuma minúscula porção da palavra de Deus nós vamos perder aqui pelo fato de ela ter sido esquecida. Lógico que Jesus está falando mais da questão do cumprimento, mas o cumprimento nos foi anunciado anteriormente. Então nós podemos ter a certeza de que a Bíblia que nós temos, os textos, eles são autênticos. Essa é a primeira parte. Em segundo lugar, esses textos, eles vão ter para a gente, eles devem ter para a gente uma autoridade final, certo? Já que nós temos uma Bíblia que é autêntica, nós temos que recorrer à lei e o testemunho, como fez o profeta Isaías. Em Isaías, no capítulo 8, o verso 20, o profeta diz o seguinte: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Então, esse é o texto que Deus nos deu. Nós devemos recorrer a ele. Se nós queremos ter certeza de que as nossas opiniões estão de acordo com as Escrituras. Então, esse é o primeiro objetivo que a gente deve ter quando nós estamos formulando doutrinas ou quando estamos tentando aprender da doutrina ou quando temos dúvidas acerca de algum ponto sobre a nossa vida em questões éticas, de averiguar se aquilo que nós cremos, aquilo que nós estamos imaginando está de fato de acordo com o que diz as Escrituras. Foi exatamente isso que a Igreja do Senhor sempre fez, de procurar conferir tudo à luz das Escrituras. Um exemplo que nós temos disso está no Evangelho de Atos dos Apóstolos, está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, o verso 15, onde nós vemos Tiago falando acerca do que Pedro havia dito, havia exposto sobre a questão da recepção dos gentios também no meio do povo de Deus, na aliança. Então, no verso 15, ele diz: confere com isso, ou seja, o testemunho de Pedro, confere com as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi e levantarei das suas ruínas, restaurando das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Bom, não cabe a gente aqui a mostrar a interpretação desse verso, mas o fato é que Tiago está aqui fazendo uma associação clara daquele ponto que estava querendo se estabelecer, da entrada dos gentios na aliança, e para que isso fosse possível, para que essa fosse uma interpretação adequada, foi necessário não apenas a tradição, a experiência fala, mas o crivo da Escritura do Antigo Testamento. Como Jesus disse aos líderes religiosos da sua época, em João, no capítulo 5, os versos 39 e 46, nós devemos seguir. Ele diz em João 5, verso 39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. No verso 46 ele diz: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto este escreveu a meu respeito. Então, a dúvida era sobre quem era o Messias. Eles deviam crer que Jesus era esse Messias porque eles examinavam nas Escrituras. Eram as próprias Escrituras que testificavam acerca do Senhor Jesus. Então, esse é o modelo. Nós devemos correr para as Escrituras sempre para dirimir quaisquer das nossas dúvidas. Então, é razoável aqui de nós apelarmos para os textos da Escritura no seu original.
o grego e o hebraico em qualquer controvérsia da religião. É interessante que na disputa com algumas falsas religiões e que se advogam cristãs também, há questões que têm que ser debatidas na minúcia do texto original, porque justamente a tradução dessa seita deturpa o texto original por meio de uma tradução falseada para justificar as suas doutrinas. Então, quando você vai debater, é interessante que muitas vezes eles chegam a perguntar: então você já vai apelar para o grego, já vai apelar para o hebraico? Eu digo, e para onde mais nós poderíamos recorrer? O que mais a gente teria para nos guiar como fonte última da autoridade, senão o remontar do texto original ao qual o Senhor nos deu como sua palavra? Então essa foi a experiência e o veredito da Assembleia de Westminster. Segundo a Assembleia, aqueles que decidiram se dedicar a resolver controvérsias, eles deveriam aprender as línguas originais, o grego e o hebraico. É por isso que se exige dos seminários cristãos sérios, das faculdades de teologia, dos cursos de formação de pastores, que eles ensinem essas línguas, para que eles tenham essa capacidade de argumentar com base no texto inspirado pelo Senhor. Então, o segundo ponto é esse: nós precisamos ir aos originais para dirimir as questões de doutrinas, porque foi esse texto, no fim das contas, que Deus nos deu. Bom, então, se a gente precisa ir para o original para dirimir as questões, vejam que isso é para quem quer dirimir questões doutrinárias e até as nossas dúvidas também, muitas vezes elas não são sanadas numa leitura simples. A gente, se tiver o recurso, já vai atrás logo aí. Nós vimos na sessão anterior já que por uso dos meios ordinários nós podemos compreender as escrituras. Então o cristão normal pode compreender várias coisas, algumas vão ser mais complicadas, mas ele tem que correr então para os textos originais, das línguas originais, para dirimir as questões que são mais controversas. Bom, então se a gente precisa do original para isso, qual a utilidade das traduções? E a gente vai chegar na última sessão a última parte dessa sessão 8, onde a Assembleia diz, a Confissão de Fé diz, que não sendo essas línguas, o grego e o hebraico, conhecidas por todo o povo de Deus, que tem o direito e o interesse das Escrituras, e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações onde elas chegarem. Então, mesmo como a seção 7 reitera algumas vezes, as Escrituras apontam para o caminho da salvação de maneira clara para todos, sem distinção. Examinar e acreditar é uma ordem que é dada para todos, então todos indistintamente, não importa a língua, devem ler as Escrituras. Então isso pressupõe que todas as pessoas que o Evangelho chegue, elas devem ter a capacitação para ler para ler e compreender as Escrituras, ainda que não tenham conhecimento funcional do grego e do hebraico. Então essa é uma missão contínua da igreja, a tradução da Bíblia para cada idioma comum, para cada língua vulgar, que ele chama, para cada língua comum, a língua do povo, porque as línguas elas não param de se desenvolver. Então, já naquela geração, né, os divinos de Westminster consideraram isso como um direito dos cristãos, o direito de ter a palavra de Deus. Eles estavam convencidos de que cada filho de Deus deveria se interessar nas Escrituras, de crescer a cada dia com base nas Escrituras, de ouvir a Escritura no seu próprio idioma, e para isso a igreja deveria ser um canal de produção. O fato de hoje nós termos várias traduções, não só a Bíblia traduzida para o nosso idioma, mas termos várias traduções, custou um preço altíssimo. Foram preço de sangue e preço de perseguição.
Por exemplo, uma das primeiras coisas que Lutero fez quando ele saiu da Dieta de Worms em 1521 e fugiu para o castelo de Wartenburg foi traduzir a Bíblia para o alemão, justamente para colocar a palavra de Deus na mão do povo. E essa obra de Lutero ela vai inspirar outros homens também. Inspirou de maneira específica um inglês chamado William Tyndale a traduzir também a Bíblia para o inglês. Veja, na Idade Média, você basicamente tinha a Bíblia traduzida para o latim, que era a língua comum do Império Romano. Então, apenas os bispos, padres treinados tinham a capacidade de ler, e muito longe ainda de o povo comum ler as escrituras, e nem tão pouco deles poderem chegar aos originais por conta da questão cultural, não tinham a capacidade para isso. Então, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, William Tyndale traduziu a Bíblia para o inglês, e por essa obra dele de buscar a tradução da Bíblia para o inglês, ele acabou sendo excomungado da Igreja Católica à época e foi executado pelo Estado em 1536, justamente por conta da tradução. Mas esse legado dele, de William Tyndale, ele não foi vão. Basicamente, eu acho que ele não conseguiu, andou longe de traduzir a Bíblia toda. Outras pessoas concluíram o seu trabalho. Existe uma tradução hoje para o inglês chamada Bíblia Tyndale, e foi parte dessa tradução que deu origem a uma das Bíblias mais famosas ou de predominância ainda hoje na língua inglesa, que é a Bíblia na versão King James, ou Rei Tiago, ou Rei Jaime, aí varia da tradução do nome, mas é o Rei Tiago, King James. Então, essa insistência da tradução do texto bíblico, ela parece ter uma raiz nas correções que Paulo estava fazendo à igreja de Corinto quanto às questões do culto. Então, Paulo exorta aos crentes a se comunicarem não em línguas incompreensíveis às pessoas. O ponto de Paulo é para que haja edificação. Então, baseado nisso, para que haja edificação, você está lendo a escritura em grego e hebraico, as pessoas não entendem, não há edificação. Então, consequentemente, a gente vai traduzir a Bíblia para todos os idiomas, para que assim a palavra de Deus possa habitar ricamente em todos, ou habitar plenamente em todos, como diz Paulo em Colossenses 3:16. Lá nós encontramos o seguinte texto, Colossenses 3:16 diz assim: e habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, a necessidade dessa rica habitação da palavra de Deus em nós. Para isso, nós precisamos conhecer, ler da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus na nossa língua para que nós possamos adorar a Deus de modo aceitável. São essas as palavras de Paulo no fim da epístola aos Romanos, que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então, para todos os crentes, indistintamente, a Escritura deve estar acessível para que, pela paciência e a consolação que vem dela, nós possamos ter esperança. Daí a necessidade das várias traduções da Bíblia hoje, apesar de serem os manuscritos, os manuscritos em grego e hebraico, a fonte onde nós vamos dirimir as nossas dúvidas doutrinárias. Só para encerrar, quanto a essa questão de traduções ainda, não existe tradução inspirada, né? Algumas pessoas creem que a única tradução viável da Bíblia em inglês, a única tradução aceitável é justamente a Bíblia na versão King James, que foi publicada lá em 1611. Mas vejam, que a nossa Confissão de Fé afirma não é a infalibilidade das traduções. Várias traduções para o mesmo verso, invariavelmente uma tradução pode errar em alguma coisa.
Nós reconhecemos que poderia haver erros, até mesmo em cópias, nas cópias e nas traduções, mas que, no fim, na mensagem original que veio do próprio Deus, que é infalível, ela foi preservada de maneira providencial pelo Senhor até os dias de hoje, e daí nós temos as nossas traduções. Então que nós possamos agradecer a Deus pelo fato de Ele ter agido de maneira tão bondosa para conosco, de colocar nas nossas mãos a Escritura, e que nós possamos agradecer de fato por podermos ter a Bíblia. Às vezes, se você não tem mesmo o conhecimento das línguas originais, mas você hoje dispõe, pelo menos nós aqui no Brasil, de várias versões da Bíblia. Então, às vezes, até mesmo confrontando uma com outra, a gente pode perceber nuances nas traduções e chegar de maneira mais fácil ao sentido do texto. Então, nós temos esse meio, nós vamos agradecer a Deus por isso. E não só agradecer, mas rogar a Deus que, em sua misericórdia, que Ele não apenas preserve, mas que Ele continue a levantar pessoas, a capacitar homens para traduzir a palavra de Deus para os outros idiomas. Nós temos aí ainda tribos inalcançadas no mundo, povos que não têm idioma escrito, e daí a necessidade de homens de Deus, homens com sabedoria, serem usados para trabalhar na tradução da Escritura e assim equipar de maneira adequada, de maneira digna, a cada um desses que tem sido trazido pelo Senhor para lhe servir com alegria e com interesse de coração. Há vários relatos que a gente tem da história do quão felizes foram os povos quando receberam ali a Bíblia traduzida para o seu próprio idioma, né? Então que Deus nos ajude a não apenas isso, né, a agradecer de maneira adequada pela tradução, pelas traduções que nós temos, de orar para que Deus providencie mais traduções, mas também que nos dê a graça de, se possível, também financiar esses projetos e assim a gente fazer expandir e crescer a propagação, a difusão da palavra de Deus de forma compreensível para todas as nações. Deus nos abençoe ricamente e até a próxima.